Conforme diz a profecia da palavra de Deus, o poder do anticristo irá se manifestar nos últimos dias. Na verdade, segundo a Bíblia, o anticristo já está em operação. Só que no último dia, o anticristo iria de manifestar-se mais claramente ao mundo. Só que conforme está apresentado na palavra de Deus, nós entendemos que quando manifestar-se o anticristo, aquele que surgirá para se colocar como se fosse Cristo, ele vai operar grandes milagres e maravilhas. Mas não devemos nos enganar, porque esses milagres e prodígios que serão feitos por esse anticristo não provêm de Deus. Nem todo milagre vem de Deus, nem todo milagre vem de Deus. E como podemos saber se o milagre vem ou não vem de Deus? A Bíblia nos apresenta algumas dicas para podermos estar cientes, para sabermos de fato se tal prodígio ou milagre proveio da mão do Senhor. E no último dia aparecerá o engano tão parecido com o verdadeiro que será impossível para aqueles que não conhecem a Bíblia saber distinguir entre um e outro. Isaías capítulo 8, verso 20. A lei e o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz. Conforme está escrito no livro do profeta Isaías, para saber se uma mensagem, se um milagre provém de Deus, aquele milagre tem que estar conforme a lei e o testemunho. E o que é a lei e o testemunho? Essa expressão, a lei e o testemunho, é uma referência para falar de toda a Bíblia. A Bíblia inteira, Antigo e Novo Testamento, é a lei e o testemunho. A lei se referindo aos preceitos e ordenanças do Senhor, e o testemunho aos conselhos de Deus que Ele deu através dos profetas. Então, se algum milagre, algum ensinamento não está conforme a palavra de Deus, o profeta Isaías fala que aquele milagre não tem que ser colocado nele fé. Por quê? Porque está contra o que está escrito na palavra do Senhor. Satanás emprega todo o meio possível para impedir os homens de estudarem a Bíblia. Sabe por que ele faz isso? Porque ele sabe que os claros ensinos da palavra de Deus põem em descoberto os enganos dele. O diabo tem muitos enganos. E quando as pessoas estudam a palavra de Deus, a sua mente é aberta, os seus olhos são abertos e as pessoas conseguem descobrir os enganos de Satanás. Por isso ele faz de tudo para que as pessoas não tenham conhecimento bíblico, para que as pessoas não estudem a Bíblia. Pessoa alguma, meu amigo ouvinte, saiba disso, nenhuma pessoa vai ficar em pé no último dia se não conhecer e não praticar os ensinos da palavra de Deus. Como eu falei no início, vai aparecer, manifestar-se o anticristo com prodígios e sinais que irão parecer ser verdadeiros da parte de Deus, mas não serão. E apenas aqueles que conhecem as Escrituras e estão guardando as Escrituras sagradas, estes irão saber que aquele que se manifestou é o anticristo. Milagres, sinais, prodígios, nada disso deve ser colocado em nossa confiança. Mas devemos sempre nos perguntar: esse ensinamento está conforme a palavra de Deus? Saiba que o diabo também opera sinais. É o que diz a Bíblia. Você precisa, e eu preciso, entendermos isto a cada dia. Que temos que estudar a palavra de Deus para não sermos enganados no último dia. Diz a palavra de Deus, no capítulo 14 de Apocalipse, no versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. O próprio Apocalipse está dizendo que nos últimos dias os fiéis de Deus, chamados de santos, são aqueles que irão perseverar em obedecer a palavra do Senhor. Haverá oposição, zombaria contra aqueles que quiserem guardar os mandamentos do Senhor. Perceba que enquanto muitos irão seguir o anticristo por causa dos sinais e prodígios, haverá um grupo nos últimos dias que não irão acreditar nos enganos de Satanás, mas irão seguir os mandamentos do Senhor com a fé firme em Jesus. E você conhece quais são os mandamentos do Senhor? Os 10 mandamentos estão na Bíblia, no capítulo 20 de Êxodo, do verso 3 até o verso 17. Vou falar para vocês aqui de maneira resumida quais são esses 10 mandamentos.
O primeiro mandamento, segundo a Bíblia, é não tenha outro Deus. Esse é o primeiro mandamento dos 10 mandamentos. O segundo mandamento é não fabrique, não faça ídolos, imagens para adoração. Esse é o segundo mandamento. O terceiro é não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento é lembra do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, mas ao sábado, que é o 7º dia, será dia santo de descanso no Senhor. O quinto mandamento é honra teu pai e tua mãe. O 6º mandamento é não mate. O 7º mandamento é não traia, não adultere. O 8º mandamento é não furtarás. O 9º mandamento é não diga falso testemunho contra teu próximo. E o 10º mandamento é não cobiçar algo que pertença ao teu próximo. E conforme é apresentado no Apocalipse, nos últimos dias os fiéis de Deus irão perseverar em guardar estes mandamentos. Mesmo com afronta, mesmo com perseguições, mesmo com zombarias, eles irão perseverar em obedecer à lei do Senhor. Todo mundo que habita na terra terá que tomar uma decisão: ou obedecer a Deus, ou obedecer aos homens. Ou acreditar na palavra de Deus, ou acreditar nas tradições dos homens. A hora decisiva está mesmo agora às portas. Estão nossos pés hoje firmados na imutável palavra de Deus? Você está firmado na palavra do Senhor? Estamos preparados para permanecer firmes na defesa dos 10 mandamentos do Senhor pela fé em Jesus? Multidões rejeitam a verdade. Multidões rejeitam a Bíblia. Multidões preferem acreditar em falsos milagres ou em milagres que não estão conforme a palavra de Deus do que acreditarem nos ensinos claros da palavra do Senhor. Mas Deus terá na terra um povo que vai permanecer fiel à sua palavra e à sua lei. Antes de você aceitar qualquer ensinamento de qualquer religião, você deve perguntar se aquele ensinamento está conforme a palavra do Senhor. Satanás se esforça constantemente por atrair a atenção para o homem, para colocar o homem em lugar de Deus. Ele leva o povo a olhar para bispos, padres, pastores, professores, teólogos, médiuns, e fazem desses homens seus guias. Mas devemos ser guiados pela palavra do Senhor. Provérbios 16, verso 25 está escrito: há caminhos que parecem direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Cuidado! Nem todo lugar que fala o nome de Deus está conforme a vontade de Deus. Nem todo caminho conduz a Cristo. Apenas os caminhos conforme as palavras do Senhor são caminhos que nos guiam para a vida. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 3, está escrito: virá tempo em que os homens não irão suportar a pura doutrina. E esse tempo, meu amigo, já chegou. As pessoas não suportam a pura doutrina, porque a pura doutrina vai contra o que elas acreditam ou vai contra o que elas querem. E como diz em Provérbios 16, há caminhos que parecem direito, mas no final são caminhos de morte. Deus, sim, Ele se importa, sim, com o que você acredita. E Ele se importa, sim, que você venha o adorar conforme a vontade dEle. A nossa única salvaguarda para o último dia não sermos enganados pelo anticristo é estarmos com nossos pés firmados na palavra do Senhor. O primeiro dever mais elevado que todo ser racional tem é de aprender as Escrituras Sagradas. E depois que aprendermos, temos que andar segundo a luz da palavra de Deus. Podemos nos perder no último dia. Tudo porque fomos negligentes no tempo de hoje de aprender mais sobre essa palavra. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, está escrito: porque todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Devemos então entender que cada um de nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo. Sendo assim, devemos, por conta própria, estudarmos a palavra de Deus. Se você tem um segmento religioso, um líder religioso, isso não tem problema.
Mas você precisa questionar o seu líder religioso e ver se as doutrinas do seu segmento religioso estão conforme a palavra de Deus. Você não pode fazer a fé de outro a sua fé. Você precisa, por conta própria, estudar a palavra de Deus, porque você prestará conta a Deus individualmente. E individualmente todos precisamos estudar a palavra do Senhor para entendermos de fato o que está escrito. Tem pessoas que seguem líderes religiosos como seus guias, mas o seu guia tem que ser a palavra de Deus. No Salmo 119, verso 99, está escrito: medito nos teus testemunhos. Devemos fazer que nem um salmista que meditava na palavra do Senhor. E no Salmo 119, verso 104, está escrito: pelos teus mandamentos alcançarei entendimento. Você terá entendimento da vontade de Deus quando você olha para os mandamentos do Senhor. Observe se a sua vida está em conformidade com a lei de Deus, com a palavra de Deus. E se não estiver, se coloque em conformidade com os preceitos do Senhor.